Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos aqui mais um momento podendo aprender com as escrituras de nosso Pai, amém? Pessoal, nós estaremos lendo agora Hebreus de número 7, olha o que a palavra ensina. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava e depois de derrotar os reis o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça, depois Rei de Salém, que quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam um dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor, descendente de Judá, a tribo do qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante ao Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder da sua vida indestrutível, pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tinha havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma só vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu como sacrifício. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém, meus amados? É um pouco complexo aqui a palavra, mas deu para entender claramente o que o autor de Hebreus 7 quer trazer para mim e para você. O capítulo 7 aqui, meus amados, ele traz aqui o início do ensino avançado para a maturidade, como nós lemos lá em Hebreus 5, que fala, a respeito de um alimento sólido para os adultos, que a gente possa experimentar coisas mais profundas através da palavra de Deus, amém? Então é isso que está trazendo aqui um ensino mais profundo para quem venhamos ser mais maduros. Então o versículo do 1 ao 10 aqui que ele está dizendo, está descrevendo o que é a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque, segundo informa lá em Gênesis 14, a partir do 18 você pode ler um pouquinho sobre Melquisedeque, o rei de Salém, ali que trouxe pão e vinho, amém?
ali para Abraão, quando Abraão ali deu o dízimo de tudo que ele conseguiu, que ele conquistou, né? Então a gente está vendo, meus amados, que Melquisedeque ele foi maior que Abraão, foi maior que Levi, né? Os versículos de 11 a 25 posterior fala sobre a superioridade de Cristo. Primeiro descreve aqui sobre Melquisedeque, depois de Cristo, né? O sacerdote como Melquisedeque, né? Que era ali também bastante assim exemplar, né? Porém era mortal, entende? Mas agora quando fala sobre a superioridade de Cristo, né? A posição de Cristo, essa é eterna. Amém? Então, como diz lá no Salmo 110:4, Cristo é sacerdote eterno e é maior que os sacerdotes levíticos, né? Descendentes de Arão. Por mais que eles tenham feito, né, coisas excelentes para o Senhor, porém são homens, né? Ali são temporais, mas Cristo é eterno. Amém? Então a menção de Melquisedeque que ele está trazendo aqui, lembra que a referência que já foi feita a esse antigo sacerdote lá em Hebreus 5 que a gente estava lendo. Melquisedeque, ele foi tanto rei quanto sacerdote, né? Uma combinação bem comum lá nos tempos antigos. E Salém, né, que era o primeiro nome dado àquela região, aquele local, que tempos depois ela foi chamada de Jerusalém. Amém? O nome Melquisedeque significa rei de justiça e Salém significa paz. O rei ideal reina em justiça, o que assegura a paz. Isaías 32:17 ele diz a respeito disso, né? O efeito da justiça será a paz, né? E a operação da justiça, repouso, segurança para todo sempre. É isso que ele nos diz. Amém? Então, ele está fazendo a menção aqui de Melquisedeque, ele diz, olha, ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, né? Em Gênesis, um livro com muitas genealogias, ela não tem nenhuma para Melquisedeque. O autor não está dizendo que Melquisedeque nasceu sem pai, sem mãe, algo que seria muito absurdo, não tem como, né? Até Jesus, filho de Deus, teve que nascer por uma mãe. Então apenas que não existe nenhum registro. Ele está falando assim, olha, não tem nenhum registro. Não sabemos de onde ele veio, né? Do seu nascimento, não sabemos nada sobre ele. Aqui nas genealogias de Gênesis. Então essa descrição de Melquisedeque, né, prefigura o quê? O sacerdócio eterno de Jesus. E tal como ele, Jesus é tanto sacerdote como rei, pertencendo ao quê? A um sacerdócio de justiça, independente do de Arão. Amém? Então, meus amados, Jesus é eterno. Jesus é o Filho de Deus, né? Então, o autor aqui afirma, né, claramente, ele é semelhante ao Filho de Deus, mas não é o mesmo do que o Filho de Deus. Não é igual, é semelhante, amém? Em características, mas não é igual. Jesus é único. Então Melquisedeque foi o quê? Foi grande porque Abraão deu a ele os dízimos, né? No texto grego a palavra patriarca, né? Que é enfática aqui. A grandeza de Abraão, aquele que possui as promessas de Deus, né? Ressalta a posição ainda maior de Melquisedeque, o sacerdote de justiça. Melquisedeque era não apenas superior a Abraão, mas também superior ao sacerdócio levítico, de duas maneiras. Primeiro, os sacerdotes levíticos eles eram homens comuns, que morrem e deste modo, né, diferentes sacerdotes representavam o povo em diferentes épocas. Ia morrendo e ia nascendo outras pessoas, sendo ungido outras pessoas ao sacerdócio. Amém? E Melquisedeque, pelo contrário, vive no sentido de que o Antigo Testamento não registra a sua morte. Né? Em segundo lugar, até Levi deu dízimo a Melquisedeque por meio da oferta de Abraão. Então a epístola aqui usa da expressão, para assim dizer, para afirmar que Levi, embora ainda não nascido naquela época e não tendo assim dado dízimo literalmente, pelo fato de descender de Abraão, deve ser contado como tendo dado dízimo também a Melquisedeque. Amém? Então, por que Cristo, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, substituiu o sacerdócio levítico, né? Primeiro, interpretando o Salmo 110:4, que fala, né, frase por frase. E o autor de Hebreus, ele dá a resposta. Ele fala assim, olha, o sacerdócio de Cristo foi profetizado, né? Foi dito há muito tempo, foi profetizado, saiu da boca de um homem, né? Vários profetas foram proferindo ali, dizendo, dizendo ali, quer dizer, Jesus está vindo, né? O Messias, o Filho de Deus. Então o seu sacerdócio era baseado o quê? Na virtude da vida incorruptível. O juramento de Deus estabeleceu o quê? O sacerdócio de nosso Senhor, Jesus. Cristo não tem sucessor, mas ele permanece eternamente. Os outros sumos sacerdotes, os outros sacerdotes, eles tinham sucessores, né? Eles iam ficando velhos, já iam ungindo outras pessoas, capacitando as pessoas para dar continuação. Agora Jesus não tem sucessor. Ele é o sumo sacerdote
eterno, né? Ele permanece para sempre, né? Debaixo desse novo plano, a lei, né? Que foi substituída por uma melhor, né? A esperança e um melhor conserto. Se o sacerdócio levítico tivesse sido capaz de levar as pessoas à perfeição, não seria necessário um sacerdote superior, amém? Né? Da ordem de Melquisedeque. Se os sacerdotes sobre a lei de Moisés pudessem oferecer reconciliação entre Deus e seu povo, não haveria necessidade da vinda de um Messias. Não haveria necessidade de Jesus vir à Terra, né? Aquele que restabelecesse o relacionamento dos israelitas com Deus. Então a mudança aqui significa o quê? Remoção. Que a gente vai ler lá em Hebreus 12, 27, que a palavra fala claramente sobre isso, né? Hebreus 12, 27 fala que, né, as palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Ao nosso Senhor não pode ser abalado, essa aliança não pode ser abalada. Amém? Então, se o sacerdócio de Melquisedeque removeu o sacerdócio levítico, então a lei de Moisés foi também removida. Em suma, aqui o crente não está sobre a lei, mas sim sobre a justiça de Cristo. A gente vê claramente, né, Paulo dizendo nas suas escrituras, lá em Romanos, ele fala sobre isso, Romanos 6,14, ele fala assim, olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, quer dizer, mas está debaixo da graça. Pelo ato de quem? Pelo ato de Cristo. Cristo fez isso por mim. Cristo fez isso por você. Amém? Agora nós não estamos mais no jugo da lei. Estamos sobre agora a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus é maravilhoso. Graças a Deus por isso. Gálatas 3, 24, ele diz assim, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Quer dizer, agora não é mais sobre a lei. Lembra? Se você vê claramente como os judeus vivem até hoje, é sobre o jugo da lei. Né? Eles não acreditam no que o Senhor Jesus fez por nós. Né? Que Jesus morreu em nosso lugar, que Ele nos trouxe agora, né, a condição de termos comunicação com o Espírito Santo. Né? Naquele tempo, né, a gente era justificado, sim, claro, pela lei. Agora não. Agora nós temos o que? Acesso pela fé, chegando na presença do nosso Senhor Salvador. Amém? Então, isso é tudo que a gente está aprendendo. Qualquer sistema religioso, meus irmãos, que tente permanecer sob a lei, não pode ter Cristo, porque Cristo foi o único que cumpriu plenamente a lei e pode justificar-nos. Eu e você não podemos ser justificados pela lei, porque nós somos pecadores. Não temos condições. A gente sempre vai errar. A gente sempre vai pecar. Agora, quando nós estamos sobre a graça do nosso Senhor, temos acesso do arrependimento, do perdão, da misericórdia, da longanimidade e do amor de Cristo. Amém? Graças a Deus por isso. Está compreendendo como é diferente o que é viver sob o jugo da lei e sobre a graça de Cristo? Então, o autor aqui está fornecendo o quê? Fornece dois argumentos para demonstrar que a antiga aliança ela foi substituída. A primeira está nos versículos de 13 a 14 e a segunda nos versículos de 15 a 19. Você lê claramente, você vê a diferença. Né? Aquele de quem estas coisas se dizem é o Senhor, que se levantou de outra tribo, a de Judá, não foi de Levi. Amém? De acordo com a lei, a tribo de Judá não tinha nada a ver com o sacerdócio. E o argumento se baseia o quê? No Salmo 110, 4. É o fundamento. Né? Hebreus 5, 6 você vê falando sobre isso. Então, se o Antigo Testamento dizia que o outro sacerdote de outra tribo estava por vir, é porque claramente aquela aliança estava para ser substituída. Amém? A lei que regulava ali o sacerdócio, ela era carnal, no sentido de que regulava as ações externas das pessoas. O Senhor, no entanto, ele é um sacerdote segundo a virtude da vida incorruptível, né? Como afirma o Salmo 110, 4. Ela é a base para tudo isso que a gente está lendo. Vamos ler Salmos 110, 4 para a gente ver o que está escrito lá? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando a respeito de Jesus aqui. O Senhor, o próprio Deus jurou e não vai se arrepender, quer dizer, não volta mais atrás. Ele é o único sacerdote para sempre. Amém? Essa é a aliança que Deus fez para nós, meus amados. Amém? Graças a Deus. Jesus, ele é um tipo diferente de sacerdote. Outra indicação de que a aliança mudou. O mandamento não foi, abrogado aqui. Houve uma reinterpretação da lei. Jesus transformou a lei.
A lei antiga, meus amados, agora ela foi transformada pelo sangue de Cristo. Amém? Então, tendo provado que a antiga aliança foi substituída, o autor aqui está argumentando que veio sido trocada por algo muito melhor. Então, o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, porque foi estabelecido por um juramento de Deus. Jurou o Senhor. A gente vê lá em Salmo 110:4. Então, como Cristo vive eternamente, o seu sacerdócio ele é perpétuo. E no sistema levítico, a função de sumo sacerdote estava sempre o quê? Mudando de mãos em mãos. Porque a pessoa morre. Ao morrer um sumo sacerdote, o outro assumia a sua função. Amém? Então, a gente vê Flávio Joséfo, ele fala em uma das suas cartas, ele avalia que existiam ali 83 diferentes sumos sacerdotes de Arão, até a queda do templo no ano 70 depois de Cristo. Então você vê que ia mudando muito, ia mudando de mão em mão, mas Cristo não, é o sumo sacerdote e ele é eterno, imutável, irrepreensível, é perfeito, amém? Cristo pode também salvar, por inteiramente ser divino. Então, meus amados, é isso tudo que a gente está lendo. Para concluir aqui, o autor diz que este capítulo, como um resumo que a gente pode ver do porquê o sacerdócio de Jesus é superior a qualquer outro, ele é mais sublime do que os céus, significa que Cristo é exaltado acima de tudo. Ele se assenta na glória, à direita de Deus Pai, como diz em Hebreus 1:3, 2:9, 4:14, como os sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, o sumo sacerdote oferecia o quê? Um sacrifício contínuo. Anualmente eles tinham que sacrificar lá no dia da expiação, por si mesmo e pelo pecado do povo, que a gente vê que era a prática que eles tinham. Uma vez por ano eles tinham que subir lá no Santíssimo Lugar, no dia da expiação, para sacrificar tanto por ele, pela casa dele, quanto pelo povo, o sumo sacerdote. Então, a gente vê claramente, enquanto os demais sacerdotes ofereciam sacrifícios contínuos, diariamente também pela culpa e pecado diante do Senhor, que a gente vê em Êxodo 29:36, Jesus, porém, ele ofereceu o sacrifício de si mesmo, uma única só vez. O sacrifício não por pecado próprio, mas suficiente e perfeito pelos pecados de todos nós, de toda a humanidade que já viveu, que está vivendo e que vai viver. Amém? Por ser ele perfeito. Ele não precisou oferecer sacrifício por pecado próprio, a natureza estável, permanente e eterna do sacerdócio de Jesus, estabelecido por juramento de Deus, que contrasta com a natureza frágil e temporal do sacerdócio levítico. Amém? Então, o nosso Jesus, ele é o perfeito sacerdote eterno que nos trouxe, meus amados, essa graça, essa rica oportunidade de liberdade, nessa rica liberdade de eu e você falarmos com Deus. Temos o Espírito Santo de Deus nos aconselhando, nos ajudando, nos trazendo arrependimento para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente tenha uma vida de integridade, retidão ao nosso Deus. Amém, pessoal? Que Deus te abençoe com essa palavra. Fique na graça e na paz de Jesus.